Fala pessoal, tudo bem? Olha só, estamos iniciando mais uma super videoaula de terça-feira. Se você não sabe, caiu nesse canal aqui de paraquedas, toda terça, às 20 horas horário de Brasília, eu disponibilizo aqui no meu canal no YouTube uma super videoaula de mais ou menos 30, 40 minutos, às vezes pode ter menos, mas geralmente nunca mais que isso, com a intenção de responder as principais dúvidas deixadas no canal, nos grupos de WhatsApp deixadas pelos meus alunos, embora eles tenham, na medida do possível, um feedback lá nos grupos, mas mesmo assim, algumas dúvidas eu discuto aqui porque pode servir para você que de repente está procurando aí a solução para um defeito, né, no ar-condicionado na sua casa, na sua empresa, ou você é um instalador iniciante, ainda tem muitas dúvidas na prática, né? Então, às vezes a gente faz um curso presencial, sai com uma apostila na mão, um certificado no outro, muita teoria e quando chega diante de uma máquina que ela está apresentando um defeito, a gente não sabe por onde começar, porque não viu aquilo durante as poucas horas de aulas práticas que você teve no curso presencial, tá? E se você não sabe, geralmente a alta temporada de ar-condicionado já começa praticamente no próximo mês. Em algumas regiões aí do Brasil, setembro, né, já começa a alta demanda de ar-condicionado, onde geralmente de setembro até março, né, são os meses do ano onde mais serviços de ar-condicionado são requeridos, né, instalações de máquinas novas, manutenção então nem se fala, né, calorzão, as máquinas começam a apresentar defeitos, então técnico de ar-condicionado se esbalda nessa temporada aí, que é bastante longa, né? Geralmente de setembro até março a gente tem praticamente 6, 7 meses aí, né? De serviço pesado mesmo, tá bom? E na videoaula de hoje a gente vai estar abordando um tema bastante solicitado, uma dúvida muito recorrente, né, em todos os grupos de refrigeração no Facebook, grupo de WhatsApp, o pessoal tem essa dúvida, né? Se dá para substituir, né, uma placa de ar-condicionado convencional pelo um contator. Muitas das vezes, ar-condicionado convencional que tem duas placas, uma na condensadora, outra na evaporadora, geralmente começa a dar problemas na placa da condensadora e a pessoa acha por bem arrancar essa placa e colocar um contator no local. Tá? Mas a maioria absoluta dos técnicos de ar-condicionado que não tem um bom conhecimento de elétrica e eletrônica tem dificuldades extremas para fazer essa substituição e muitas das vezes nem sabe se é possível ou não. Então vou estar abordando na aula de hoje esse tema também. Né? E vou aproveitar e colocar também, discutir aqui algumas dúvidas que foram deixadas por alunos em alguns grupos durante a semana. Tá? Eu faço uma visita em todos os grupos e aquelas dúvidas assim mais comuns, né, do dia a dia, que são bastante recorrentes, então eu faço um cata dessas principais dúvidas e coloco aqui para discussão e resolução, né, desses defeitos, porque com certeza pode ajudar um outro aluno de outro grupo ou também alguém que caiu aqui de paraquedas procurando aí uma solução ou até mesmo, como se diz, um remédio para dor de barriga, né? Às vezes não é do ramo, mas gostaria de resolver esse problema porque não tem um profissional na sua região, coisa dessa natureza. Tudo bem? Se não é inscrito, já se inscreve nesse canal, deixa seu like e compartilha com os amigos. Caso você esteja procurando algo além do que só dicas e macetes, saiba que eu tenho um curso completo de instalação e manutenção de ar-condicionado. Modéstia à parte, eu considero o maior e mais completo curso de ar-condicionado split do Brasil. Com 200 videoaulas, um ano de acesso ilimitado, grupo de WhatsApp, tá? Suporte por 90 dias, tudo bem? Certificado válido em todo o território nacional, né? E em todos os grupos eu estou lá, né? Assistiu a videoaula, não entendeu? Tá com dúvida? Pode perguntar lá ou me chamar no privado, você vai ter um acesso direto comigo. Raridade isso, né? Praticamente você não vê nos cursos profissionalizantes online um acesso direto ao professor, ao criador do curso. Normalmente é por e-mail.
né? Ou se tem grupo de WhatsApp, geralmente ele não participa, ele não dá as caras nem para dar um bom dia, né? Mas, enfim, esse é o meu modo de prestar um suporte para os meus alunos, tá? Se você tiver interesse, o link está aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar também em destaque aqui no primeiro comentário. Tudo bem? Vou mudar, vou focar a câmera do celular aqui no quadro, que eu quero discriminar aqui, né, 6 dos principais erros de ar-condicionado que, se você ainda não viu, não passou por isso, talvez seja iniciante, com certeza um dia o teu cliente, um dos teus clientes vai te reclamar sobre esse defeito. Tá? Então fica muito atento para você não perder absolutamente nada da videoaula de hoje. Beleza? O campeão de todos, ar-condicionado pingando água, ar-condicionado ligando e desligando sozinho, ar-condicionado desarmando o disjuntor, evaporadora desliga, mas o compressor não, né? Permanece funcionando. Ar-condicionado com mau cheiro. E ar-condicionado com as luzes piscando na evaporadora. Tá? Esse daqui é o clássico. Tá? Pô, o que será isso? Tem umas luzinhas piscando aqui e coisa e tal. Né? Então, esses defeitos aqui, ó, durante o verão, durante a alta temporada, na época do calor, é o que mais vocês vão ouvir do cliente de vocês. E nessas videoaulas, né, de terça-feira, né, nas próximas, eu vou estar abordando todos esses temas aí. Tem defeito aqui que pode ser, a causa pode ser mais de 20, né, possibilidades. Tá? Tem defeito aqui, tem causas que pode ser várias coisas, né? Por isso que às vezes o pessoal pergunta: ah, por que será que a evaporadora desligou, mas o compressor lá fora fica ligado? Né? Pode ser várias coisas. Né? Porque há outras coisas, outros tipos de defeito também. Por que a tubulação de líquido, para quem não entende, a tubulação mais fina está congelando? Por que a tubulação mais grossa está congelando? O ar-condicionado perdeu rendimento, a conta de luz aumentou. Então, bicho, tem tantos defeitos aí que você vai vir do seu cliente, tá? E a gente vai procurar estar abordando todos eles aqui, tá bom? Hoje, especificamente, eu vou falar para vocês, como eu já expliquei no início, inclusive tinha muita gente me perguntando, me pedindo para abordar esse tema. Deixa eu pegar aqui um. Que é como substituir a placa da condensadora convencional, né, por um contator de potência. Lembrando que existe ar-condicionado que tem placa e tem contator, tá? Quando não, tem um relé de potência. Isso aí a gente já falou em outras ocasiões. Provavelmente na videoaula de terça passada. A número 2, essa é a número 3, salvo engano. Tá? Então tem ar-condicionado. Uma coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte. Alguém pode até falar assim: pô, achei que ele iria mostrar na prática como fazer isso. Não adianta. Seria perca de tempo, minha e sua. Por quê? Imagine você o seguinte: o que você precisa compreender de uma vez por toda é que ar-condicionado ou qualquer outro tipo de maquinário, ele tem projetos próprios. Tá? O engenheiro da Eugene, da LG, da Samsung, da Fujitsu, da Daikin, da Comeco, né, da Carrier, ele projetou aquele ar-condicionado com algumas características próprias. Tá? Então, não adiantaria de repente eu pegar aqui um ar-condicionado de uma marca qualquer, da Carrier, por exemplo, da Midea, que tenha 2 placas, e fazer isso aqui ao vivo, sendo que de repente amanhã você vai se deparar com uma Trane, com uma Comeco, com uma Eugene, com outra marca,
que tem a mesma situação, mas você vai ver ligações diferentes. O que que adiantou? Perdi meu tempo e o seu também. Porque não é igual. Vai ter algum detalhe ali, por exemplo, ó, tem essa placa aqui, tá vendo essa pecinha aqui, ó? Isso daqui é a gente chama isso aqui de um transformador de corrente, né? Um TC. Ele mede a corrente que está indo para o compressor. Essa placa aqui não é de condensador, ela é de evaporador, é uma placa convencional, tá? Mas para servir como exemplo. Então, existem máquinas, ou quase todas, não são todas, né? Mas o que você vai ver essa peça aqui, ó. Essa peça ela é responsável por desligar o compressor em caso de corrente alta, né? Inclusive, até uma dúvida já que o aluno deixou no grupo, que eu acabei de lembrar aqui. Essa peça aqui, ó, tá vendo? Isso aqui chama-se protetor térmico. Geralmente não, ela fica em cima do compressor, tá? Na parte superior do compressor aqui, ó, colada na carcaça do compressor. Ela tem a função de desligar uma das fases em caso de superaquecimento por temperatura. Aqueceu demais, é como se fosse um interruptor, ela abre. Corrente também, né? Em caso de sobrecorrente, curto-circuito, ela vai abrir também. Tá? Ela tem essa função. Outro dia o aluno perguntou no grupo, professor, eu posso comprar alguns protetores térmicos para andar com eles na bolsa? São todos iguais? Assim como, ó, eu até dei esse exemplo lá para ele, eu falei, olha, um disjuntor, ele é dimensionado de acordo com a bitola do fio, que ele vai proteger, e com a corrente demandada. Tá? Então, se aquele fio suporta 20 amperes e a corrente demandada daquele circuito é 20 amperes, então você tem que colocar um disjuntor adequado. Concorda não? Então, assim, não adiantaria você andar com vários protetores térmicos de máquina de 9, 12 mil, se de repente você pegar uma de 18, 24, né, 30 mil BTUs e achar que vai resolver esse problema. Até porque isso daqui não dá problema com frequência, tá? Não é frequente dar problema. Tá? Isso aqui é coisa rara de dar problema. Mas já compreenda isso. Cada compressor tem uma corrente específica. Tá? Então, obviamente, a temperatura pode até parecer, independente da potência. Né? Geralmente em torno de 70, 80 graus, 90 graus, pode até parecer. Mas a questão da corrente, aí já vai de cada compressor. Tá? Então, você não pode usar um protetor, tá? De uma máquina de 9, uma de 18, 24, porque com certeza ele foi projetado para aquela corrente daquele compressor. Tá? Talvez se um de 18 de marcas diferentes, mas com a mesma potência, provavelmente as características vão estar bem parecidas. Tá? Mas só para responder a pergunta do aluno lá, a dúvida, já foi respondida, mas só para esclarecer aqui, pode te ajudar também. Tá? Isso daqui não é padrão. Tá? As características internas dele vai de acordo com uma corrente, né, daquele compressor em específico. Beleza? Aqui, pessoal. Desenhei aqui de qualquer jeito uma condensadora qualquer, sem marca definida. Aqui está a evaporadora. Ela é convencional, digamos que aqui tem uma placa, aqui obviamente tem outra placa. Aqui sempre tem, tá? Você que não tem muita conhecimento sobre ar-condicionado, tá praticamente no nível 0 de informação. Toda evaporadora, né, igual a essa daqui, ó, toda evaporadora tem uma placa, tá? Tem uma placa, toda evaporadora tem uma placa. Condensadora nem sempre, quando é convencional. Algumas tem, outras não. Tem condensadora que ela só tem um contator ou um relé e a evaporadora manda uma fase para cá. Então, geralmente, o que mais você pode encontrar por aí, só lembrando que todas as condensadoras, geralmente acima de 24 mil BTUs,
Normalmente, pelo menos até onde eu conheço, aqui, ó, a alimentação, seja monofásico ou trifásico, é feita pela condensadora aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Duas fases ou fase neutro. Se for trifásica, né? Já vai ter mais uma fase aqui, ó. Tá? Há casos que é preciso ter também até o neutro aqui, ó. Tá? E o aterramento, é lógico que todas têm que ter, né? O aterramento aqui, ó. Tá? Assim. Beleza? Alimentei aqui. Geralmente, pode acontecer... Aqui tem uma placa, aqui tem outra placa. Então, a interligação elétrica, provavelmente ela vai estar assim, ó. A alimentação 220 vai ter que ir para lá. São dois fios, fase ou fase neutro. Vai ter também a interligação do aterramento. Tá? Estou representando aqui por um risco verde. E, no caso, por exemplo, as máquinas da Midea Carrier convencional que tem duas placas, a comunicação delas é feita através de um único fio, assim, ó. Tá? Se a máquina que você quer trocar, substituir a placa da condensadora por um contator, se a alimentação, se a comunicação das duas placas for feita através de um único fio, não é possível, porque esse tipo de comunicação é o que a gente chama de comunicação PWM, né? Que é mais ou menos assim, ó. Então não é possível você substituir. Por quê? Porque se você arrancar essa placa que está recebendo a comunicação da outra placa através desse tipo de sinal e colocar um contator, não vai acontecer nada simplesmente. Absolutamente nada. Não está nada que você possa fazer. Porque aqui tem um microcontrolador, aqui tem outro. E na placa também tem dois optacopladores, tem dois aqui e dois lá, que entendem essa comunicação para poder, essa placa que está aqui dentro, aqui, ó. Né? Aqui, digamos que esteja um compressor. Então, essa placa aqui, né, aqui teria, obviamente, um contator ou um relé, né, para poder, que não conseguiria ligar direto porque a corrente é alta. Tá? Então, aqui, com certeza, se você arrancar essa placa e colocar e deixar só o contator ou um relé de potência, então esse sinal aqui não vai servir de nada. Tá? Então a primeira coisa que você tem que identificar é o tipo da comunicação. Tá? Existe também máquinas convencionais com duas placas, que a comunicação é feita com dois fios. Tá? Geralmente, aí no caso você ia ver isso aqui, ó. Aqui. Ia ter essa situação. Alimentação. Sempre vai ter, né? Para ligar a evaporadora, tá indo daqui para lá. E de lá para cá tá vindo dois fiozinhos, que geralmente isso aqui é 24 volts. Tá? Nesse caso aqui até ficaria mais simples, porque você poderia, aqui ó, você poderia, por exemplo, colocar um contator de corrente contínua. Ficaria mais simples. Só que você precisa prestar a seguinte, fazer a seguinte observação. Quando se tem uma placa na condensadora para comandar o contator,
Aqui, essa placa ela pode ter termistores, sensores de segurança, né? Ao invés de ter um protetor térmico, né? Foi o que eu mostrei. Eu nem sei mais aonde ele está. Mas ao invés de ter um protetor térmico, ele pode ter um termistor, um sensor de temperatura. Aí já fica um pouquinho complicado, porque como que você vai projetar, fazer o dimensionamento desse protetor térmico para deixar em cima do compressor? Porque jamais você deve deixar aqui o compressor sem proteção. Tá? Ou ele tem um protetor térmico colado em cima dele, igual eu já expliquei. Aqui, ó. Geralmente fica aqui. Fica aqui em cima, ó. Ou pode ser um termistor, que normalmente fica grudado aqui, ó. E aí vai um fiozinho que vai para a placa. Então, se você vai arrancar essa placa aqui, achou uma solução viável, né, um contator, coisa dessa natureza, você precisa observar esse dispositivo de segurança, tá? Jamais você pode deixar o compressor sem essa proteção, tá? Risco de ruptura, no caso, essa pressão, se ele não tiver, por exemplo, pressostato de alta, né, que geralmente o pressostato de alta ele fica aqui, ó, né, na descarga do compressor. E o pressostato de alta, né, aqui a gente tem na lateral aqui, ó, que está indo lá para a evaporadora. Aqui seria a tubulação de gás, né, que está vindo de lá, e o pressostato de baixa ficaria aqui. Perdeu o fluido, baixa a pressão, temperatura subiu, a pressão aumentou, esse daqui que faz, né, o desligamento, né? Então, todos eles têm dois fiozinhos. Isso aqui eu explico com riqueza de detalhes no modo de ar-condicionado linha comercial leve, no meu curso de ar-condicionado. Então a gente vê isso com riqueza de detalhes, né? Como que é a lógica de ligação, como que esses dois componentes de segurança conseguem proteger o compressor, tá? Inclusive eles estão ali, aqui na bancada, depois a gente vai ver isso com mais tranquilidade. Beleza? Então verificar tipo da ligação, da comunicação. Se possível for, ao arrancar essa placa e colocar um contator, você precisa verificar esse dispositivo de segurança aqui. Tá bom? Fora isso, né, tirando esses outros detalhes, você consegue substituir sem maiores problemas. Tá? Não tem muito segredo não. Segredo tem, você precisa ter um pouquinho de conhecimento de eletrônica para compreender essa comunicação, e precisa ter um conhecimento bem satisfatório com elétrica também, né? Para poder medir o que é fase, neutro, qual o tipo da tensão, se é contínua, se é alternada. Tá? E digamos que você, sei lá, uma comunicação PWM, que é aquela primeira que eu mostrei. Uma solução mais viável seria você colocar um contator aqui, sempre observando essa questão do protetor térmico, colocar um contator aqui no lugar da placa, né, ou eliminar a placa e deixar só o contator, verificar se a bobina dele é a corrente contínua alternada. E o que você poderia fazer? Colocar aqui, ó, uma placa universal, tá? Quando é comunicação através de PWM, tá? Aí a única solução mais viável seria você substituir isso daqui, arrancar essa placa, deixar só um contator e colocar uma placa universal aqui, ó, na evaporadora. Seria uma das formas mais práticas de se fazer. Beleza? Bom, pessoal, um dos alunos deixou a seguinte dúvida que eu acho muito interessante. Ela é um pouco complexa, né? Mas vou tentar deixar algumas dicas aqui para vocês. Ele está falando o seguinte, ó. Estou com uma máquina piso-teto
de 36 mil BTUs. Ela funciona só um pouco e desliga. Já testei os sensores de degelo, de temperatura da evaporadora. A corrente está normal, a máquina está limpa. Ela estava com os pressostatos de alta e baixa desativados. Tinha um cabo que conectava no contator, que já estava um pouco derretido, mas já foi substituído. Inclusive, o contator, mas ainda continua o problema. Ainda não verifiquei o relé da placa. Alguém poderia me auxiliar com algumas dicas? Então, assim, ele está falando aqui que os pressostatos estavam desativados. Não dá para entender aqui se, quando ele estava desativado, dá a entender que ele ativou o pressostato. Né? Possa ser que ela não está funcionando por conta dos pressostatos. Né? É uma das possibilidades. Então, os pressostatos estavam desativados. Você foi lá e ativou. Provavelmente os pressostatos estejam com problemas ou o pressostato, que ele falou que ela está desligando, né? O que dá a entender que ela funciona e depois desliga. Então, pode ser que o pressostato esteja de baixa ou de alta. Então, para isso, você precisa fazer essa verificação. Né? Se ela está desligando por baixa pressão ou se é o pressostato de alta que está desativando. Tá? A outra dica, que ele fala o seguinte, que já testou os sensores. Dependendo do tipo da ligação, provavelmente aqui é uma ligação convencional, né? Deve ser, a placa manda um sinal direto para cá, uma fase direto. Então, quando ela desligar aqui, a dica é você verificar aqui nos bornes da placa se essa fase que está indo para lá está ativa ou não. Porque você isola o problema, concorda? Então, aqui eu tenho, ó, mais uma vez, alimentação sendo por aqui, ó. Tem o 220 indo para lá, tem o aterramento e geralmente nesses casos volta só uma fase, isso aqui é a corrente alternada mesmo, para poder ligar o contator aqui, ó. Provavelmente tem um contator de potência aqui. Aqui a máquina parou de funcionar. Estava funcionando, parou de funcionar. Quando isso acontece, para você verificar se o problema está na evaporadora ou na condensadora, você vem aqui com o seu multímetro, tá? E verifica se essa fase, juntamente com a outra, você tem que achar 220 aqui, ó. Tá? Entre uma dessas fases e aqui ligaria o contator. Se aqui não tem 220, então o problema vai estar aqui. Se você achou 220 aqui, uma fase que ligaria o A1 e o A2 do contator. Então tem 220 aqui, então o problema vai estar aqui. Tá? Provavelmente deve estar nos pressostatos, que me parece, pelo que dá a entender, ele reativou, porque eles falam que o pressostato estavam desligados. Então provavelmente pode ser o pressostato que está com esse problema. Tá? Então fica essa dica aí. Não sei se o aluno está assistindo, ou se você se vê numa situação como essa, tá? Você já pode tá fazendo esse teste aqui, que aí você já tira a dúvida se o problema está aqui ou está aqui. Tá? E sensores, sim, geralmente o sensor de temperatura, ele influencia muito na ligação, no desligamento do compressor. Mas pode ser também, essa questão de máquina desligando e ligando, pode ter a ver também com aquele botãozinho reset. Pode ter muita umidade, né, na região, oxidação, geralmente ele causa esse tipo de defeito também. Beleza? Então, na próxima terça, pessoal, a gente está aqui de volta, abordando mais alguns defeitos aí comuns, já meio que preparando vocês aí para a alta temporada aí de ar-condicionado. Falou? Abraço, até a próxima.